Esse é mais um vídeo da série de origem, inserção, principal ação e inervação. E nesse vídeo veremos os músculos que estão na porção medial da coxa, ou compartimento medial da coxa. A musculatura do compartimento medial da coxa tem como principal função a adução da articulação do quadril. Mas não é o único movimento desempenhado por esses músculos. Alguns músculos da região medial da coxa são biarticulares, atravessando o quadril e o joelho. Os músculos dessa região são o músculo pectíneo, que é um músculo que recebe uma dupla inervação, o músculo adutor longo, o músculo adutor curto, que se situa num plano profundo ao longo, o músculo adutor magno. Há relatos de um músculo adutor curto mínimo, que é uma variação anatômica que nós não vamos comentar nesse vídeo. E o músculo grácil. O músculo adutor magno ele é dividido em duas porções, uma porção adutora e uma porção extensora. Vamos dar uma olhadinha nessa musculatura antes, utilizando o Complete Anatomy, esse Atlas 3D. Vou aproximar a região medial da coxa. Então aqui nessa região medial da coxa estão situados os nossos músculos. Um bom marco para fazer essa divisão é o músculo sartório, que está aqui. Ele não pertence à região medial, mas ele cruza e separa a musculatura anterior da musculatura medial. Vou aproximar um pouquinho mais. Bom, e aqui nós conseguimos ver o músculo pectíneo. Vou pegar uma ferramenta aqui Pronto. Vou passar aqui em cima do pectíneo, músculo pectíneo. Medialmente ao pectíneo, eu tenho uma inserção comum aqui no corpo do pubis de diversos músculos adutores. E esse músculo aqui é o adutor longo. Vou fazer um Lzinho aqui de longo para a gente dar uma olhada. Vou remover o sartório e o adutor longo ele mergulha para a região posterior da coxa. Profundo ao adutor longo, se eu remover esse adutor longo, eu vou observar o adutor curto, que está aqui, ó. O adutor curto, e essa musculatura bem maior faz parte do adutor magno. Dá uma olhadinha. Então, adutor curto, aqui ainda está o pectíneo, vou tirar o pectíneo para ir dissecando essa região. Eu tenho o adutor curto e o adutor magno, que é esse músculo com uma porção extensora e uma porção adutora. E o último músculo dessa região é o músculo grácil, um músculo bem medial, né, de ventre bem estreito, que passa pela articulação do quadril e do joelho. É o único músculo biarticular, ele vai ter ação tanto no quadril quanto no joelho. Vamos falar um pouquinho da origem, inserção, principal ação e inervação desses músculos. A referência bibliográfica é o livro Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, dos autores D'Angelo e Fatini, da editora Ateneu. E aqui a gente começa pelo músculo pectíneo. Ele tem origem na linha pectínea do pubis e vai se inserir na linha pectínea do fêmur, que fica na região posterior. As suas fibras, né, são direcionadas paralelas, e quando esse músculo contrai, ele realiza o movimento de adução do quadril, mas ele também promove o movimento de flexão do quadril. Ele tem uma força para fazer rotação também, principalmente a rotação lateral desse quadril. O nervo desse compartimento medial é o nervo obturatório, que vai atravessar o forame obturado e inervar a musculatura dessa região. Mas o pectíneo ele foi inervado também pelo nervo femoral. É um músculo de dupla inervação. Eu deixei aqui o nervo obturatório.
Músculo adutor longo. O músculo adutor longo, ele tem origem no corpo do púbis. A inserção dele é na linha áspera do fêmur, na região posterior. Então aqui está o direcionamento das fibras desse adutor longo, e esse adutor longo ele vai promover o movimento de adução, mas também vai fazer a flexão, auxiliar na flexão do quadril com a inervação do nervo obturatório. Adutor curto. Adutor curto, ele tem origem no corpo do púbis, e ele também, algumas porções, pegam o ramo inferior desse púbis, ramo superior do púbis, ele está inserido no ramo inferior do púbis. E a inserção distal é na linha áspera do fêmur. Então nós temos aqui o músculo adutor curto, que é profundo ao músculo adutor longo, e ele vai realizar um movimento de adução, corrigindo aqui a adução e flexão do quadril. A adução e a flexão do quadril com um nervo obturatório suprindo. O músculo adutor magno, ele pode ser dividido em duas porções, como eu comentei. A porção adutora tem origem no ramo inferior do púbis. A gente pode pegar aqui o ramo inferior do púbis e colocar a origem da porção adutora, e a porção extensora tem origem no túber isquiático, aqui nessa porção posterior do osso do quadril. A inserção da porção adutora é na linha áspera do fêmur, e da porção extensora é lá no tubérculo adutor. O tubérculo adutor é uma elevação que fica acima do côndilo medial do fêmur. Então aqui tem a porção adutora e a porção extensora. Como o próprio nome do músculo diz, ele vai fazer adução, a porção adutora, e a porção extensora vai fazer o movimento de extensão do quadril. Ele tem uma dupla inervação também. A porção adutora recebe o suprimento do nervo obturatório, enquanto que a porção extensora é estimulada pelo nervo isquiático, né, a parte tibial desse nervo isquiático. E o nosso último músculo, o músculo grácil, ele tem origem aqui no corpo e ramo inferior do púbis. Esse músculo atravessa a articulação do joelho e vai se inserir na face medial e proximal do corpo da tíbia. Então aqui está a tíbia, face medial e proximal do corpo da tíbia. É um dos músculos da pata de ganso. Em outro vídeo nós comentaremos sobre a pata de ganso. E aqui tem o trajeto das fibras do músculo grácil. Aqui o músculo adutor magno, né, o músculo grácil. A função do grácil para o quadril é realizar o movimento de adução do quadril. Aqui foi digitado errado, então é bom para a gente corrigir. A adução do quadril, esses músculos são todos adutores. E no joelho, por ser um músculo biarticular, ele vai flexionar o joelho e promover a rotação medial desse joelho da tíbia. O nervo que supre o músculo grácil é o nervo obturatório.